Mas não saia da dimensão do Espírito Santo. A nossa adoração, nosso louvor não é algo mecânico ou automático, que ao acender as luzes nós simplesmente voltamos para o plano terrestre. Não, querido. Se o Senhor está se movendo no teu íntimo, que você possa continuar com essa comunhão com Ele no nome do Senhor Jesus. Romanos 1, verso 16, diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Pode colocar a Bíblia no seu assento, pode se assentar, aplaudindo ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, cumprimento a todos com uma boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes, digam amém. Diga assim: eu estou feliz. Glória a Deus, porque estou na presença de Deus. Amém? A nossa felicidade não está baseada nas circunstâncias. A nossa felicidade não está como o mundo aí fora busca, né? Buscam em prazeres, buscam em tantos deleites. Nessa época de festa, de confraternizações, as pessoas se reúnem em bares e vão tomar as suas bebidas, vão fazer algumas coisas, mas o nosso prazer está em estar na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Então, sem querer incomodar você, mas já incomodando, dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado, fala assim: boa noite, que bom que você está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá? Queridos, o pastor Vicente me ligou ontem à tarde, me pedindo para que pudesse ministrar a palavra do Senhor nessa noite. E assim foi feito, né? Estamos aqui para transmitir aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. E eu quero ministrar debaixo desse tema que ele trouxe para o culto, mas eu quero ressaltar alguns pontos que eu acho importantes. Eu coloquei um tema dizendo assim: o poder de Deus é dado aos homens. Repita comigo: o poder de Deus é dado aos homens. É dado a quem? É dado aos homens, é dado a nós. Amém? Então abra sua Bíblia, você vai usar a Bíblia. Você sabe que comigo você usa sempre Bíblia, né? Vamos lá. Salmo 105, verso 4. Salmo 105, verso 4. Diz lá: buscai ao Senhor, naquela versão diz, e a sua força, buscai a sua face continuamente. Na minha versão diz: buscai ao Senhor e o seu poder. Buscai a sua face continuamente. Queria dizer, eu estava lendo esse texto e meditando nessa palavra, eu estava vendo a importância do poder de Deus sobre as nossas vidas. O pastor pregou esses dias sobre buscar o Senhor, buscar o poder de Deus, que nós não erramos porque não conhecemos a palavra, e nem tampouco o poder de Deus. E isso é de extrema importância para nós. Então eu quero ressaltar alguns pontos quando Deus fala sobre o seu poder. Primeiramente, existem 4 palavras na Bíblia que tratam acerca de poder. A primeira dela, quando você vai ouvir alguns textos falando sobre o poder, significa dunamis, ou dínamos, né? Que é uma palavra igual a dinamite. Ou seja, quando nós recebemos o poder de Deus em nossas vidas, é como se nós recebêssemos uma porção de dinamite. Para quê? Para que nós possamos abalar as estruturas do inferno, para que nós possamos quebrar os ferrolhos que muitas vezes tentam nos impedir de crescer na fé. Então o poder de Deus é dinamite sobre as nossas vidas. A segunda é exósia, que significa autoridade delegada. Um exemplo, quando Jesus falou para os seus discípulos: eu vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, e para que vocês possam curar os enfermos, e nenhum mal do maligno vos tocará. A palavra que usada era exósia, ou seja, era uma autoridade delegada a nós. Então o Senhor deu uma autoridade delegada a nós sobre toda a obra do inferno. A terceira palavra é Ixurros, que significa grande força. Ou seja, Deus é poder, ou o ser de Deus, ele é poderoso. 2 Crônicas 29:11 fala assim:
Tua, Senhor, é a força. Ele está narrando e falando essa palavra. Tua, Senhor, é Ischurros, a grande força. É força física, sabe? Como o Hyde, assim. O Hyde é um cara bem forte, uma força física, assim. Essa é a conotação de poder. E a quarta palavra é Kratos, que significa direito de governo. Quando em Mateus 6,13 nos fala, teu é o reino, teu é o poder, tu é a força, nós estamos falando, teu, Senhor, é o Kratos, teu é o direito de governo sobre todas as coisas. Amém? Isso é só para conhecimento dos irmãos. Quero narrar um pouquinho aqui sobre esse texto de Paulo aos Romanos, quando ele diz essa verdade, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho é o poder de Deus. Você pode repetir comigo? O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus em ação sobre as nossas vidas. Quando Paulo estava falando essa questão, existe um contexto nessa história. Porque Paulo, ele já estava no evangelho, caminhando no evangelho, pelo menos há uns 20 anos. E Paulo ele só se dirige à cidade de Roma quando ele vai fazer a sua terceira viagem missionária. Então, algum tempo, no contexto do verso vai dizer que algum tempo ele já queria estar com os romanos naquela ocasião. Mas por motivos de força maiores, a Bíblia não narra qual, ele foi por diversas vezes impedido de estar ali com eles. Mas ele escreveu então cartas para aquele povo, dizendo essa verdade, eu não me envergonho do evangelho. Primeiramente, porque os romanos, eles desprezavam, de certa forma, o povo judeu. E quando os romanos ouviam falar de evangelho, o evangelho remetia à vida de um carpinteiro judeu, que foi crucificado numa cruz. E a morte através da cruz, da crucificação, para os romanos, era algo para a pessoa mais vil, somente os bandidos, somente assassinos, as pessoas que tinham a pior morte, eles eram dignos de morte de cruz. Então os romanos, como era a sede, como Roma era a capital do Império Romano naquela situação, eles eram um povo muito altivo, um povo muito soberbo. E ao ouvirem do Evangelho, ao ouvirem então falar que um homem construidor de tendas, que no caso de Paulo era, que havia se convertido ao Evangelho, chegar lá para eles e pregar, era motivo de chacota, era motivo de escárnio, era motivo de zombaria. Por isso Paulo fala assim, eu não me envergonho, eu não tenho problema em pregar o Evangelho. Como o Claudinei já introduziu nessa noite antes, pelo contrário, eu me glorio em pregar o Evangelho, é um prazer, é uma virtude, é algo que me foi imposto e eu tenho que pregar esse evangelho. Ainda que as pessoas olhem para mim e zombem, ainda que as pessoas olhem para mim e desprezem, mas me foi imposto isso. E eu tenho que anunciar o evangelho, seja em judeus, seja pregando nas sinagogas, seja aos gregos, seja quem for. Para que essas pessoas recebam esse evangelho, o evangelho da graça, e recebam pela fé. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Efésios, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Não há outro meio, não há outro caminho de nós recebermos o evangelho a não ser pela fé, na fé da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por meritocracia, não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou bem de vida, não é porque eu sou uma pessoa aos olhos da sociedade bonzinho. Sabe, as pessoas aí fora acreditam, eu não preciso do evangelho, eu não preciso de Jesus, eu não faço nada. Eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não prostituo, mas não é isso, querido, o evangelho é pela graça. Jesus olhou para cada um de nós e ele achou em nós essa graça, achou em nós esse favor, e é por isso que nós estamos aqui. Porque se fosse para merecer, nenhum de nós merecíamos isso. Nenhum de nós éramos dignos de estar assentados aqui, por mais esforços que nós façamos, para ter uma vida reta, uma vida sincera diante de Deus. É a graça. A graça, ela não vai fazer distinção de pessoa, para aquele ladrão, para aquela prostituta. A graça é aquela coisa maravilhosa que encontrou uma mulher pecadora, onde pessoas a cercavam e queriam apredejá-la porque ela foi pega em ato de adultério. Mas a graça estava ali ao lado daquela mulher, ao ponto de escrever na terra e falar assim, quem não tem pecado, então que atire a primeira pedra. Esta é a graça, Jesus é a graça que quebra-açou aquela mulher e falou assim, mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela fala, não, foram todos embora. E a graça, Jesus olha, eu creio no profundo dos olhos dela e diz, então vás e não peque mais, porque nem eu te condeno.
Essa é a graça, esse é o favor de nós, sobre as nossas vidas. Esse é o poder do Evangelho, o poder restaurador, o poder transformador. Aleluia, que vai pegar um homem que, segundo a sociedade, um homem mau, um homem roubador, como é no caso de Zaqueu, publicano, um homem que talvez fosse inimigo do povo judeu, porque mesmo ele sendo judeu, ele trabalhava para o império, trabalhava para o governo, tirando o bem, tirando o fruto do trabalho daqueles irmãos, de maneira corrompida, de maneira abusiva. Mas a graça passeava pelas ruas de Jerusalém e olha para o alto e vê e fala assim: desce depressa, Zaqueu, porque hoje conveio entrar na tua casa. Amém? Quantos podem receber a graça do Senhor nessa noite? Em nome do Senhor Jesus. É isso que a graça faz, ela não olha a cor, ela não olha quem, ela simplesmente nos abraçou. Foi para isso que Jesus cumpriu o seu propósito. E é algo maravilhoso, e nós só podemos nos envergonhar do Evangelho quando nós realmente não conhecemos o valor da graça. Quando nós realmente não conhecemos o que é o Evangelho, que se dá sobre a vida, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a graça personificada. E eu me lembro, algo que marcou bastante minha vida, talvez o meu ministério. Há 3 anos atrás, um pouquinho mais, no congresso, no CIBRE de 2013, quando eu fui consagrado a pastor, no domingo à noite nós fomos para a nossa igreja, no caso ainda era lá no São Jerônimo. O pastor Silmir estava de viagem, e ele me pediu para ministrar uma palavra. E eu, naquela fé toda, tinha ouvido o pastor Eliseu ministrar à tarde sobre os valores da graça. Lembra disso? E aquela palavra sobre os valores da graça ficou no meu coração, e eu fui para minha casa, falei: vou pregar à noite, eu vou pregar sobre os valores da graça. E Jesus foi falando, ministrando ao meu coração, e dado determinado tempo da ministração, eu comecei a chorar. Por causa que eu comecei realmente a entender o que era a graça de Deus, o que era o Evangelho de Deus. Não esse evangelho pervertido ou corrompido que muitos estão anunciando aí fora. Não esse evangelho sem peso, sem valor, que não gera transformação de vida, que não gera transformação de caráter. Sabe, pessoas que vão na igreja talvez todos os dias, mas ainda não mudaram as suas condutas. Ainda se tornam homens mentirosos, ainda se tornam homens arrogantes, ainda se tornam homens cobiçosos. Pessoas que não têm a transformação, mas estão vivendo uma religiosidade, um evangelho barateado, que as pessoas têm anunciado aí. Mas quando nós entendemos o real sentido da palavra graça, o real sentido da palavra evangelho, as boas novas de salvação para Jesus, e quando nós olhamos para nós mesmos e falamos: quem sou eu? Como eu posso estar diante de uma multidão, de uma pessoa falando? Alguém que outrora estava destinado a ser mais um no meio da sociedade, destinado a ser mais um fracassado, destinado talvez a ser mais um bandido, mais alguém corrupto, destinado talvez a ter mais uma família fracassada. Mas nós entendemos o valor da graça e fala assim: Senhor, é por tua misericórdia, não é por nós. Não é por nós, o teu evangelho entrou nos nossos corações e nós fomos mudados. Eu comecei a chorar naquela ministração, e eu fui para minha casa depois com o coração inflamado. Eu entrei, e a primeira coisa que eu fiz quando entrei na minha casa foi entrar no meu quarto, pegar o violão. E naquele dia nasceu uma canção no meu coração que o Senhor Jesus me deu. E ela falava mais ou menos assim: quero que você feche seus olhos e ouça isso. Eu nunca cantei essa canção aqui, na verdade, em nenhum lugar, não sei, em casa, na minha adoração com o Senhor. E ela falava assim: tua graça me alcançou, teu amor me conquistou, tua verdade me libertou. Hoje livre sou, hoje livre sou, hoje livre sou. Tua graça me alcançou, teu amor me conquistou, tua verdade me libertou. Hoje livre sou,
Hoje livre sou, hoje livre sou. Hoje livre sou, hoje livre sou, hoje livre sou. Jesus, teu sacrifício me fez viver. Hoje venho te agradecer. Não posso pagar o preço do sangue derramado por mim. Jesus, Cordeiro crucificado, ressurgiu e vivificado. Reina sobre mim, reina sobre mim, reina sobre mim. Então eu entendi que o Senhor, Ele é Senhor sobre a minha vida. É um preço que nós não poderíamos pagar, querido. Isso é o poder transformador do Evangelho. Então Paulo, ele conhecia isso. Ele sabia que ele era um vil pecador, um homem, um perseguidor dos cristãos. Talvez a pessoa que os cristãos mais odiassem, mas na estrada de Damasco ele teve encontro com a graça. Quando a luz do Senhor brilhou no caminho dele. Aleluia. Quero falar um pouquinho sobre isso. E é indispensável hoje, nós como cristãos, é indispensável o cristão andar debaixo do poder de Deus para fazer as suas obras. Por que é indispensável, querido? Por que nós precisamos buscar esse poder de Deus? Porque o próprio Jesus falou assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Abra lá sua Bíblia. Sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. Os irmãos estão aqui? Amém. Aleluia. Então é indispensável nós andarmos debaixo desse poder, debaixo dessa graça. João 15, e o verso 5. Jesus fala assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem pertence a mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Em João 20, logo após Jesus comissionar os seus discípulos agora para sair e fazer a sua obra, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia andado com os discípulos, dado as últimas instruções. E agora Jesus manda os discípulos irem, cumprirem o chamado, fazerem que o evangelho chegasse às pessoas. Mas algo foi primordial para que essas pessoas pudessem fazer isso. A Bíblia fala assim que Jesus então agora sopra neles o Espírito. Fala comigo: Jesus sopra neles o Espírito Santo. Ou seja, Jesus sopra neles o pneuma. O que é pneuma? É o Espírito Santo, é a força criadora de Deus. Então Jesus agora sopra a sua força, Jesus sopra o seu poder sobre a vida dele. Assim como lá no Éden, quando Deus Todo-Poderoso cria o homem, a sua imagem e semelhança. Nós sabemos e conhecemos a história e vamos conjecturar que ele fez lá o boneco, ou ser humano. E eu creio que antes do Senhor soprar nas narinas dele o fôlego de vida, o homem já era perfeito na sua aparência. Ele só não tinha atividade. Ele só não conseguia cumprir o papel para aquilo que ele foi criado. Mas a sua estrutura, a sua forma óssea, o seu corpo, tendões e tudo que há no nosso corpo humano já existia. Mas para ele interagir, para ele agir, para ele de fato se tornar homem, semelhante a Deus, Deus então sopra o fôlego de vida nas suas narinas. Então o homem é tornado alma vivente. Semelhantemente, eu faço essa ligação com os discípulos, para que eles pudessem agir debaixo do poder, da autoridade de Deus, e serem a imagem e semelhança do segundo Adão, Jesus Cristo. Então Jesus fala assim: agora vocês vão, mas vocês não podem operar na sua força, vocês não podem operar debaixo do poder humano, vocês não podem operar debaixo das suas filosofias, vocês não podem operar debaixo das suas teologias, vocês não podem operar debaixo de ensinos mecanizados. Então, agora eu sopro sobre vocês o meu Espírito, o poder criativo de Deus, para que vocês façam as obras que eu faço, e outras maiores vocês farão, porque eu vou para o meu Pai. Amém? Quantos compreendem isso? Diga amém. Então Jesus soprou sobre eles o poder do Espírito Santo.
poder do Espírito Santo, para que eles pudessem tornar esse evangelho poderoso. Amém? Glória a Deus. Então Jesus envia seus discípulos e lhes dá poder para realizar as suas obras. Mateus 10:1. E quais são essas obras? Jesus lhe deu poder sobre as enfermidades. Diga enfermidades. Nós temos poder sobre as enfermidades, queridos, quando nós fazemos uso da palavra do Senhor. E muitas vezes nós erramos em não conhecer as Escrituras e não compreender o poder de Deus. Deus nos deu poder para curar enfermidades. E muitas vezes nós ficamos acuados, ficamos aceitando algumas coisas sobre as nossas vidas, quando na verdade é para nós colocarmos em prática a palavra de Deus. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A palavra diz isso, amém? E por que nós não fazemos isso? Por que nós esperamos sempre, liga para o pastor orar por mim, porque eu estou assim, assim, assado. Liga para o pastor, liga para o líder. Queridos, essa unção não é específica de pastor, essa unção não é específica de líder. Essa unção, essa autoridade Jesus delegou a todos os seus discípulos, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre isso, a palavra de Deus diz lá, porque o meu justo, ele viverá pela fé, e é pela fé que nós agimos de acordo com a palavra do Senhor. Já está garantido, Jesus fala lá em Isaías, o texto messiânico que diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Então Ele nos deu poder sobre as enfermidades, no nome do Senhor Jesus. Eu quero liberar uma palavra para você. Levante suas mãos, você que se encontra enfermo nessa hora. Há poder na palavra do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, há poder para te curar exatamente nessa hora, se você colocar a tua fé em prática, colocar a tua fé em ação, em o nome do Senhor Jesus. Então nós ministramos, aonde houver enfermidade agora, segundo a palavra do Senhor, que seja curado, seja transformado, em o nome do Senhor Jesus, pelo poder que é na tua palavra, Senhor, que nós estamos ministrando. Aleluia. Jesus lhe deu poder para purificar os leprosos, e a lepra fala também de pecado. E a Bíblia diz alguma coisa, se alguns perdoarem os nossos pecados, também serão perdoados. É a ação do poder, ou seja, a ação evangelizadora que vai em nós, através da palavra do Senhor. Amém? Devemos ter o poder de Deus para denunciar o pecado, trazendo o povo ao arrependimento. Nós precisamos nesses dias, e como precisamos, que mais pessoas do poder e da autoridade de João Batista, sabe, que olhava aquele declínio moral, que olhava os religiosos da época, olhava toda aquela coisa acontecendo, e ele falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E não é diferente esses dias dos dias de João Batista. Se nós olharmos o cenário, as coisas parecem ser iguais, idênticas, mas o que falta são homens e mulheres que têm poder e autoridade para denunciar o pecado do povo. Não então de acusação, mas um tom para que as pessoas se arrependem e se voltem para o Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Deus nos deu o poder, Jesus nos deu o poder para ressuscitar os mortos. Quando Jesus desce ao Hades e tira do diabo as chaves da morte e do inferno, em Apocalipse 1:18. E também nos deu poder para expulsar os demônios. E quando nós falamos dos demônios, muita gente treme, né? Torce o bico e fala, meu Deus, aí não. Aí você tem que viver uma vida santa. Aí você tem que viver em constante jejum, aí você não pode pecar, você não pode fazer nada durante o dia, senão o demônio vai te envergonhar. A Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade para expulsar os demônios. E a outra coisa que os cristãos, vamos falar assim, os mais comuns, aqueles que ainda não se revestiram desse poder, têm medo. E pedem para pastor, e pedem para evangelista, e pedem para não sei quem. Queridos, nós temos autoridade no nome de Jesus. Sabe, às vezes não precisa ser, ou vamos tratar o demônio como situações e opressões que vêm nas nossas vidas. Muitas vezes não é necessário alguém cair demoniado, literalmente, mas nós podemos quebrar as cadeias das pessoas. O próprio Jesus recebeu a sanção, eu gosto muito desse versículo, quando Jesus fala que o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregoar o ano aceitável do Senhor, a proclamar a abertura de prisão aos cegos, aos presos, abrir os olhos aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, para colocar uma coroa de glória ao invés de luto, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Esse é o nosso papel como igreja. As pessoas lá fora estão esperando o papel da igreja, como nós estamos fazendo. É muito bom nós fazermos as nossas obras sociais,
Isso é muito bom, mas não é só isso que as pessoas esperam. De nada vale se nós entrarmos nas casas e levarmos alguma coisa, mas não levarmos Jesus para elas. Foi o que nós falamos, pelo menos as pessoas que estavam comigo, eu falava isso, quando nós entrávamos na casa no domingo, falava muito mais do que essa lembrancinha, muito mais do que esse presentinho, nós queremos trazer Jesus para dentro da tua casa. Queremos trazer Jesus para dentro da tua família, queremos abençoar você. As pessoas precisam conhecer a Jesus, as pessoas precisam conhecer a essência da realidade que nós vivemos no Evangelho. E Deus é poderoso, Efésios 3:20, para fazer infinitamente mais, muito mais, segundo o seu poder que opera em nós. Se nós queremos ver mais de Deus, é necessário nós sentirmos mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Deus é uma fonte inesgotável, sabe? Não é para a gente ficar simplesmente nos enchemos de Deus no culto de sexta-feira, não é apenas para nós enchermos de Deus no culto de quarta-feira ou no culto de domingo. É para nós nos enchermos aqui, mas é para nós derramarmos essa unção lá fora. Na hora que nós colocamos os nossos pés lá fora, é para nós transbordarmos e derramarmos essa unção. Por isso nós devemos estar constantemente cheios até a tampa, até o nível. Mas quando nós elevamos esse nível e enchemos, transbordamos, é quando chega o nível de derramar. E as pessoas só poderão ser alcançadas quando Deus estiver derramando de nós. Como está a tua unção? Como está o teu nível de entrega, Senhor? Está cheio, pelo menos, ou já está derramando? As pessoas que estão ao teu lado, que caminham com você, eles sentem alguma coisa, sentem um desejo de ser como você é? Você tem refletido o caráter do Senhor Jesus? Ou, muitas vezes, nós passamos despercebidos porque nós nos envergonhamos do Evangelho. Eu, quando era adolescente, quando eu comecei a andar com Jesus, eu me envergonhei bastante. Eu lembro que naquela época nós éramos batistas, bem tradicionais, e todos os domingos nós tínhamos evangelismo. Mas eu tinha 12 anos, 11, 12, 13 anos, e naquela época era muito difícil, porque tinha uns amiguinhos, a gente passava nas casas de porta em porta, com a Bíblia na classe, assim e tal, e pra gente, pra mim que nunca pensava em ser evangélico, gerava um certo constrangimento, mas é porque nós não conhecíamos esse poder. Então a gente colocava a Bíblia abaixo do braço, escondia em algum lugar, passava meio do lado dos irmãos, mas nada a ver, Deus estava vendo tudo isso. Até o dia em que a graça de Deus resolveu se manifestar na minha vida. E nós estávamos num trabalho evangelístico numa escola batista tradicional, não batia palma, não cria nos dons do Espírito Santo, mas aquela época era uma época que as igrejas aqui americanas, elas estavam passando, experimentando o mover de Deus. E nós tínhamos uma igreja co-irmã que foi convidada a participar do culto naquela noite. Só que nós não sabíamos que essa igreja co-irmã havia experimentado o Espírito Santo. E no meio do culto, na hora do louvor, da palavra do Senhor, alguns irmãos decidiram orar no meio do culto, do lado, numa quadra, começaram a orar. Despretensiosamente, somente para abençoar o culto. Mas o Espírito Santo resolveu visitar aquele povo no meio da tarde. E de repente o culto começou a se esvaziar dentro do estava no culto. Começou a esvaziar, nós vimos buraco no meio do negócio, até que eu, curioso, fui ver o que estava acontecendo. E as pessoas chegaram sem falar nada, elas simplesmente se prostraram na quadra, sem entender o que estava acontecendo, e eram tomadas, envolvidas pelo poder de Deus. E eu também fui diferente, me ajoelhei, e quando eu comecei a sentir um mais forte assim, veio o pastor e jogou um pau na frente de todo mundo. Falou, pare de parar com isso, porque todo mundo nós estamos tentando, certo? Acabou, cessou. Mas enfim, aquela chama ficou no meu coração, e eu fui na igreja com o irmão do nosso culto visitar. Então estava lá, e nós tínhamos o costume de orar no final, e naquela noite havia um homem bastante usado por Deus sobre batismo com o Espírito Santo, pastor Silvio, na época da quadrangular. Não sei se alguns dos irmãos chegaram a conhecer ele, mas muito usado. E na hora do apelo eu fui lá na frente, ele começou a orar e nem tocava nas pessoas, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Naquele dia eu fui cheio e comecei a ter uma experiência com Deus. Não cheguei naquela noite a falar em línguas, mas houve manifestações, aquela manifestação da língua não querer parar e ficar, E eu fui embora e não parava, fui dormir, não parava, e ficou um negócio assim, e eu falei, eu quero mais. E eu não via a hora de um culto de oração para mim poder estar no culto e experimentar aquele negócio.
E eu queria estar no culto de oração, eu queria estar no meio dos irmãos, e nós íamos para a Vale, porque eu queria sentir aquele mover. E aquilo foi me dando uma força, foi dando autoridade. E na nossa igreja, ainda tradicional, nas quarta-feiras nós tínhamos também culto de oração, só que as pessoas ficavam lá dentro da igreja. E eu e mais alguns irmãos, nós saímos para o lado da igreja, era um terreno baldio, e lá nós nos derramávamos na presença do Senhor, e era tremendo, muito, muito maravilhoso. Então nós precisamos experimentar esse poder, essa força ativa de Deus. O Espírito Santo não é uma força ativa como os TJs pregam, mas ele é uma força que arde no nosso interior. A Bíblia nos ensina que ele é a força que move em nós. Ele é nosso conselheiro, ele é nosso consolador. E quando nós somos entregues ao Espírito Santo, nós podemos entender as profundezas do coração de Deus. Amém? Aleluia. Quero que você aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que a Bíblia nos ensina: vocês erram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer essa palavra. Nós precisamos nos basear nela. É a nossa diretriz, é a nossa Constituição. Tudo que nos nossos direitos estão todos eles contidos aqui. Por isso o salmista falou no Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. É conhecendo as Escrituras, é sendo revelado o poder de Deus em nós. Amém? Porque quando vem as afrontas, nós não podemos saber como nós vamos vencer. Mas Jesus deixou o exemplo vencendo o nosso adversário pela palavra. No ato de tentação, no ato do deserto, onde ninguém via, onde talvez ele pudesse ser sucumbido por alguma coisa, mas ele venceu pela palavra. Ele venceu debaixo do poder que o Pai havia dado a ele, no nome do Senhor Jesus. Existe até um jargão, todo mundo conhece, porque nós conhecemos a palavra. Segundo a palavra, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Segundo a palavra, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Segundo a palavra, nós podemos aquilo que a palavra diz que nós podemos. E quem eu sou? A Bíblia diz que eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que eu sou herdeiro e co-herdeiro com todas as bênçãos celestiais. A Bíblia me chama de carvalho de justiça. A Bíblia me chama de herança. Aleluia. A Bíblia fala assim, nos diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Seja na tribulação, seja na angústia, seja na peste, seja na fome, seja na doença, seja na alegria. A Bíblia nos chama de mais do que vencedores. Aleluia. E nela nós podemos todas essas coisas. Vocês estão compreendendo isso? Poder nos fala de autoridade. E autoridade fala do direito ou poder de mandar ou delegar. E para encerrar aqui, eu quero trazer 4 instrumentos para o exercício da nossa autoridade. Diga comigo, 4 instrumentos para o exercício da nossa autoridade. O primeiro deles, talvez o mais importante, é o nome de Jesus. Diga o nome de Jesus. É um instrumento para o exercício da tua autoridade, para que você use o poder de Deus. Porque Ele falou, em meu nome vocês farão essas coisas. Em meu nome. Não é no nome do pastor. Não é no nome da denominação. Não é no nome que está escrito no seu diploma. Bacharel, filósofo, psicólogo, não sei o que, não sei o quanto. É no nome de Jesus. Em meu nome, Marcos 16, 17, fala, em meu nome vocês expelirão demônios. Esse nome carrega em si mesmo o peso da vitória que Ele obteve na cruz e na ressurreição. Aleluia. O segundo é a palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios 6, 16, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque foi com a palavra que Jesus venceu o diabo no deserto. A palavra de Deus revela quem Deus é. E quando se fala dessa questão da palavra, requer muita intimidade. Porque essa espada, na verdade, é uma espada de combate curto, de combate no corpo a corpo. Não é uma espada longa, que você vai enfrentar o inimigo de longe, sabe? A espada é uma espada, é quase como se fosse um punhal pequeno. É no embate corpo a corpo. É na hora da adversidade mesmo, que você vai empenhar a palavra e vai vencer o adversário no nome do Senhor Jesus. O terceiro ponto é o poder do Espírito Santo. Atos 1:8 diz, mas vocês receberão poder. Esse poder é dunamis. Vocês receberão dinamite nas suas vidas. Aleluia, vocês vão receber autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo.
E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É por isso que eu gosto de frisar isso, querido. Crente sem poder de Deus não vai a lugar algum. Crente sem poder de Deus fica inativo. Crente sem o poder de Deus vai viver anos e anos na igreja e não vai ter transformação de vida. Isso é para mim, isso é para você. Isso aqui não é para classe especial de pessoas. É para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem. É pela fé que nós recebemos. Esse poder foi o poder que transformou a vida de Pedro. Um simples pecador, talvez de uma aldeiazinha pequena. Alguém talvez sem habilidade no falar, sem habilidade no tratar de pessoas. Pedro, uma pessoa talvez acovardada diante de situações. Aquele mesmo Pedro que fugiu de uma mulher, quando ela falou, olha, ele se parece com Jesus. Sem Espírito Santo, ele falou assim, não, imagina. Sim, você se parece com eles, porque as suas vestes são iguais. A minha? Não, imagina, só não. Acovardado ao ponto de negar o Senhor Jesus. Mas depois que Pedro experimentou o poder do alto através do Espírito Santo no dia de Pentecoste, no primeiro embate que ele teve quando as pessoas questionaram, a essa hora da manhã vocês estão ébrios, estão embriagados, o que está acontecendo? E Pedro, com a autoridade do Espírito Santo, falou assim, não, aqui não tem ninguém bêbado, não tem ninguém aqui cheio de vinho na cara, não. Essas pessoas estão cheias do poder de Deus. Em cumprimento da palavra do Senhor em Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos terão sonhos, os jovens profetizarão, e falarão em novas línguas e tal, e ele começa a explicar, nem pregar, ele apenas explicou, mas o poder era tão grande na vida dele, que 9.000 almas vieram se render a Cristo, por causa do poder de Deus sobre a vida dele. Querido, quando nós nos enchemos de poder de Deus, a nossa simples conversa vai converter o ímpio do seu mau caminho. Quando nós nos enchemos de poder de Deus, nós vamos poder fitar os olhos nos olhos das pessoas, e elas vão se derramar, vão se quebrantar no nome do Senhor Jesus. O poder de Deus faz coisas extraordinárias, miraculosas, algo que nós não podemos fazer. Por isso a palavra do Senhor fala assim, não é nem por força, não é nem por poder, não é nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Muitos de nós somos fracassados, igrejas fracassadas, porque nós queremos fazer na nossa força. Eu estudei para isso, eu sei implantar a igreja, eu sei fazer um método de crescimento, eu sei desenvolver um trabalho com célula, eu sei fazer tudo isso. Não vai crescer porque está no teu conhecimento. Mas quando o Espírito de Deus se apoderar de nós, as pessoas lá fora virão. E nós já experimentamos isso. Eu particularmente já experimentei isso no meio do nosso ministério. Quando nós tratamos de alguns tempos de reavivamento. Houve um tempo, há 8 anos atrás, ou mais, um pouquinho mais, nós estávamos vivendo um tempo de um mover de Deus poderoso sobre as nossas vidas. E na época nós estávamos numa igreja bastante pentecostal e bastante sistemática. E nós, experimentando esse poder, nós começávamos o culto louvando ao Senhor. E pelo menos durante uns 4 cultos, pelo menos, o pastor não conseguiu pregar a palavra. Não era porque ele não gostava, ele amava, ele ama a palavra. Inclusive isso era meio que inaceitável dentro do ministério. Mas o poder de Deus envolvia o povo de tal forma que acontecia isso nos cultos. E todo culto, várias e várias pessoas entravam na igreja. Várias e várias pessoas entravam na igreja sem convites, porque ali estava acontecendo algo poderoso. Mas a questão não é quando vem o avivamento ou quando vem o reavivamento. A questão é quando nós não sabemos administrar o que Deus está fazendo. E nesse meio tempo as pessoas começaram a se levantar e falar, e questionavam o pastor, por que isso, por que aquilo, por que está acontecendo essa coisa, não pode acontecer isso, tal. Até que foi meio que barrada a situação e começou novamente um tempo de declínio espiritual. Então nós precisamos estar sensíveis ao que Deus está fazendo. Ao mover de Deus, pelo Espírito Santo. A Bíblia fala assim, que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Devemos andar no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, todas as coisas da carne acabam se desaparecendo. Gálatas fala isso, andar no Espírito. E não satisfazer os desejos da carne. Porque o Espírito, ele luta contra a carne, e eles são opostos entre si, para que não façam o que seja do vosso querer. Querido, o que
essa verdade, essa chama possa ser acesa no teu coração exatamente nessa hora, para que você possa querer mais de Deus, mais do Espírito Santo. E eu sinto sim um pesar, talvez, nessa época que nós vivemos, talvez, vamos falar um pouquinho da Trindade. Talvez o Espírito Santo, como sendo uma terceira pessoa da Trindade, é o que menos nós temos recepcionado ou dado valor nas obras dele. Quando se fala de Deus Todo-Poderoso, todo mundo se estremece. Quando fala-se em Jesus Cristo, todo mundo aceita de coração aberto pela tua obra. Mas quando se trata do Espírito Santo, nós nos tornamos resistentes ou até mesmo ignorantes acerca da obra do Espírito Santo. Mesmo vivendo tempos e tempos na igreja, nós não compreendemos ainda o que o Espírito Santo e o poder de Deus pode fazer nas nossas vidas. O que o Espírito Santo e o poder de Deus pode fazer na nossa cidade. O que o Espírito Santo e o poder de Deus pode fazer na nossa nação. Começou com 120, mas esse poder, ele rompeu séculos, alcançou a mim, alcançou você. Tudo isso teve um início lá, porque homens experimentaram esse poder, porque homens receberam o sopro divino, delegando a eles autoridade, para sair pelas ruas, para sair pelos becos, anunciando o evangelho de salvação, pregando acerca da vida e obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos mais disso, buscar as obras do Senhor Jesus, fazer as obras que Ele fez, para que nós possamos voltar ao início de todas as coisas. Poder do Espírito Santo. Ele falou, então vocês ficam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É o Espírito Santo de Deus operando em nós. E o último, instrumento para que você possa exercer a tua autoridade, é o sangue de Jesus. Diga o sangue de Jesus. Mas não o sangue de Jesus como um amuleto. Tem gente descambada aí que não vale nada e fala assim, o sangue de Jesus tem poder. Mas a pessoa não está enquadrada no Evangelho, não está enquadrada na palavra. O sangue de Jesus na boca de qualquer um não vai passar de um amuleto, de uma palavra vazia. Mas na boca do Filho de Deus, que exerce autoridade no Espírito, Ele tem poder. O poder do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, o poder do sangue que nos livra de todo o pecado. 1 João 1,17. Diz lá a palavra do Senhor. Aleluia. 1,7. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o poder do sangue. Apocalipse 12:11 diz assim, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. E ao mencionar o sangue de Jesus, nós estamos aplicando a cada situação adversa, a cada situação, a derrota de Satanás sofrida na cruz do Calvário, porque Jesus derramou teu sangue para nos dar a redenção, para dar-nos a remissão do nosso pecado. Amém? A Bíblia nos ensina assim, e triunfando sobre eles na morte da cruz, os expôs à vergonha, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Jesus venceu, o sangue foi derramado, aleluia. O sangue de Jesus é um memorial do triunfo de Jesus na cruz. Amém? E porque Ele venceu, nós também venceremos. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos. Quantos querem mais desse poder, dessa autoridade? Diga amém. Então eu te convido, vem aqui à frente, nós vamos orar. Peço aos pastores, evangelistas, presbíteros que estão na igreja. Vamos orar por esse povo. Vamos ministrar sobre eles, declarando para que eles possam receber essa autoridade do Senhor Jesus. Se você quer vencer, querido, o seu pecado, se você quer vencer o mundo, se você quer vencer os seus medos, você tem que se revestir desse poder. Se revista desse poder nessa noite. Te convido, venha à frente. Venha receber essa oração em nome de Jesus. Se coloque na frente os pastores, os líderes. Eu particularmente entendo que toda a igreja deve vir receber essa oração. É algo para a sua vida, é primordial, é vital para o teu ministério. É vital para o seu relacionamento com Deus. Não é opção. Ouça bem, isso não é opção. Eu não quero. Precisamos.
Precisamos. É por fé que nós recebemos isso. Os obreiros têm liberdade. Comece a orar para essas pessoas. Em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo realize a obra no teu coração. O teu papel é só abrir. Se abrir por inteiro, fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, em nome do Senhor Jesus, me reveste dessa autoridade. Do nome do Senhor Jesus, para que eu caminhe de fé em fé. Tua palavra está falando essa verdade, o meu justo ele viverá pela fé. Então move, Senhor, move-se no meu interior. Em nome de Jesus, eu quero caminhar em fé, eu quero caminhar em vitória, eu quero caminhar debaixo dessa autoridade. Em nome do Senhor Jesus, eu quero vencer os meus males, eu quero vencer os meus pecados. Oh Senhor, em nome do Senhor Jesus, e se eu tiver cometido pecado, o sangue de Jesus, o teu Filho, me purifica de todo o pecado. Oh, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Espírito Santo vem. Espírito Santo Deus, vem neste lugar, nos reveste de autoridade, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós, assim como Jesus soprou sobre os discípulos, o pneuma. Oh, em nome do Senhor Jesus, essa força criadora, essa força que move-nos a fazer a tua obra, essa força que nos move a fazer a tua vontade, a cumprir o teu papel na terra de discípulos. Oh Senhor, em nome do Senhor Jesus, não é apenas para nós nos alegrarmos no culto, mas é para nós resplandecermos a tua palavra, é para que nós resplandecemos como filhos da luz, ó Deus, no mundo que caminha em trevas. No nome do Senhor Jesus, sopra em nós o teu Espírito, sopra em nós o teu Espírito. Te adoramos, Deus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Busque ao Senhor. Não espere apenas alguém colocar as mãos sobre você. Pelo Espírito, comece no teu interior a se mover, a conversar com Deus. Comece a criar um relacionamento com Ele. Comece a criar um relacionamento com Ele. É algo que tem que partir de mim, tem que partir de você. Quando os discípulos foram cheios no cenáculo, eles estavam orando. Eles não estavam numa posição pacífica. Eles não estavam olhando para o céu de boca aberta. Eles estavam clamando e pedindo: Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós para o cumprimento da tua palavra e da tua promessa, no nome do Senhor Jesus. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Que a tua palavra, Deus, possa criar em nós vida. Que a tua palavra possa criar em nós, ó Deus, transformação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra aqui agora ministramos, Deus, ela possa produzir frutos, ó Deus, ó Pai, dignos de arrependimento. No nome do Senhor Jesus, fortalecendo agora meus irmãos e minhas irmãs, Senhor, para que esta igreja, Senhor, na qual nós estamos servindo, Pai, na qual o Senhor nos congregou, para que possamos fazer a diferença nesse lugar, Pai, que nós possamos resplandecer e que as vidas, ó Pai, venham se render aos teus pés neste lugar, pelo poder do teu Espírito agindo no nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos e te engrandecemos, Senhor. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Aleluia.